que a dimensão do que nós estamos fazendo hoje é muito maior do que a gente poderia imaginar que iria acontecer nesse país. Faltam 63 dias. Não sei se 63 ou 64 ou 62. Mas falta 2 meses e 3 dias para que o povo brasileiro se manifeste e defina que tipo de Brasil que ele quer. E eu acho que nós deveríamos começar aqui, companheiros, parabenizando os empresários, os intelectuais, os professores da USP e de tantas outras universidades que resolveram fazer um manifesto em defesa da democracia, que em apenas 3 dias juntou mais de 400 mil assinaturas numa demonstração de que ninguém acredita mais nos rompantes do presidente que governa esse país. Eu nunca imaginei, aos meus 76 anos de idade, aos meus 50 anos de participação política no movimento sindical e nos partidos, que nós iríamos ver um presidente da República cometer a idiotice de chamar os embaixadores de quase 70 países para fazer o pior papel que um presidente da República pode fazer, que é mentir para os embaixadores e vender uma ideia falsa de que no Brasil a democracia corre risco por conta das urnas eletrônicas. Justamente ele, que desde 1998 é eleito com o voto eletrônico. Justamente ele que elegeu os filhos deputados federais, os filhos vereador, os filhos senador. Mesmo ele que se elegeu presidente da República com o voto eletrônico, ousa tentar passar para a sociedade brasileira a ideia de que ele vai ser roubado nessas eleições. E o que a sociedade que fez o manifesto está dizendo para ele é para ele tomar cuidado, que ele não tem que ter medo da urna eletrônica, porque ela já provou eficácia e seriedade na apuração das eleições e rapidez como nenhum outro país do mundo. O que ele tem que ter medo é que o povo brasileiro está saturado, está enojado, está cansado de tanta mentira, de tanto fake news e de tanta destruição desse país. Nós não suportamos mais. Nesse país fizeram uma reforma trabalhista, criaram o trabalho intermitente, dizendo que a vida do povo trabalhador iria melhorar e que os trabalhadores iriam ter muito mais emprego. Aonde estão esses empregos? Qual foi a melhora que os trabalhadores tiveram? Qual foi as empresas que contrataram mais trabalhadores por conta da reforma trabalhista? Transformaram milhões e milhões de homens e mulheres em carregadores de alimentos nas costas, em distribuidores de alimentos, achando que essas pessoas são empreendedores, sem que essas pessoas tenham sequer um direito às férias, sequer um descanso semanal remunerado e sequer qualquer benefício em função de um acidente que eles possam sofrer. Mas inventaram mais, mandaram jogar a nossa tradicional carteira profissional fora, que eles iam inventar uma carteira de trabalho verde e amarela que iria gerar emprego. Aonde está o emprego, Randolfo, criado pela carteira verde e amarela? Acabaram com Minha Casa Minha Vida, dizendo que iam fazer nesse país casa verde e amarela. Aonde estão as casas verde e amarela? Ele simplesmente demonstrou em 3 anos e 9 meses que não estava preparado para ser deputado. E todo mundo sabe a mediocridade dele como deputado, e muito menos estava preparado para ser presidente da República. Quando um homem como ele chega à presidência da República, é resultado da destruição da política que foi feita em muitos momentos por muita gente nesse país, incentivado por muitos dos meios de comunicação
que tenta jogar lama em cima da classe política sem fazer separação e sem fazer nenhuma distinção. E na história da humanidade, toda vez que se negou a política, o resultado sempre é isso. É o fascismo, é o nazismo, e todo mundo lembra o que aconteceu na Itália e o que aconteceu na Alemanha. Pois bem, nós estamos a 62 dias de uma eleição. E eu queria dizer para vocês que ontem, numa reunião com o empresário do setor do transporte, eu resolvi deixar a modéstia de lado e resolvi falar um pouco o que eu penso de nós mesmos. E queria dizer para vocês, companheiros do PSB, companheiras do PSB, queria dizer para vocês que se vocês pegarem a história das eleições brasileiras, desde que foi proclamada a República desse país, se vocês pegarem a história de todas as eleições, em nenhum momento da história, esse país teve uma candidatura com a grandeza da candidatura de Lula e Alckmin. Primeiro, eu tenho como vice a candidatura de um homem que governou São Paulo 16 anos e ainda foi vice mais 6 anos. É a candidatura junto com um homem que foi o mais exitoso presidente da República, não por méritos próprios, mas pela contribuição que a sociedade brasileira deu para que a gente colocasse esse país definitivamente na órbita das grandes nações e que o Brasil virasse protagonista internacional. Nós vivemos o melhor momento da história desse país das últimas 3 décadas. Esse país crescia, esse país gerava empregos, esse país distribuía renda, esse país criava universidade, esse país criava escolas técnicas, esse país melhorou o ensino fundamental, esse país aumentava salário mínimo, esse país fazia com que o pequeno produtor rural pudesse produzir à vontade e as cidades pequenas compravam 30% do alimento da agricultura familiar. Esse país teve o PNAE, esse país teve o PAA, esse país teve o Água para Todos, esse país teve tudo que um país precisa para crescer e desenvolver. Esse país teve o PAC, que foi o maior programa de infraestrutura que esse país conheceu e um dos maiores geradores de empregos. Ontem o Aloysio Mercadante estava falando na reunião do transporte, e quando se falou em rodovia em concessões, nos governos do PT, nós produzimos 8.600 quilômetros de concessões, contra 3.000 do governo Bolsonaro, e 80% das concessões deles tinha sido preparada pelo governo da Dilma. E o Temer fez 300 e poucos quilômetros só. Esse país só vai ter jeito se ele voltar a crescer. Se ele voltar a crescer, ele vai gerar emprego. Se ele gerar emprego, o PIB vai crescer. O PIB vai crescer, nós vamos ter que distribuir renda, porque não adianta dizer que o PIB cresceu 5% e o PIB não chega lá na ponta, lá embaixo, na pirâmide, que é o povo pobre que precisa ter oportunidade nesse país. Para esse país crescer, gerar emprego, gerar salário, vai gerar consumidor. O consumidor vai comprar no comércio, o comércio vai gerar mais emprego, esse emprego vai gerar mais um salário, e a gente vai perceber que a roda gigante da economia começa a girar e todos começarão a ter oportunidade nesse país. Todos começarão. As pessoas irão comprar mais carros, e ontem eu dizia para os empresários, é uma vergonha o que aconteceu nesse país. Randolph, em 2010, esse país vendia 3.800.000 carros por ano. Em 2022, nós estamos vendendo apenas 2 milhões de carros por ano. Ou seja, metade do que a gente vendia em 2010. E aonde estão os trabalhadores que produziam os outros 2 milhões de carros que nós deixamos de vender? Quando eu deixei a presidência, o último encontro que eu fiz com a indústria automobilística, a previsão deles era estarem em 2016 vendendo 6 milhões de carros. Caímos para 2 milhões de carros e a indústria automobilística, que representava 23% do
PIB industrial desse país vai representar, possivelmente, esse ano, apenas 7% do PIB industrial. Então, esse país não pode dar conta de suprir a expectativa e a esperança de milhões e milhões de jovens que têm uma expectativa de estudar, que têm uma expectativa de trabalhar, que têm uma expectativa de ter oportunidade, e nós não poderemos permitir que esses jovens continuem tendo como razão de vida roubar celular para poder vender e sobreviver. Essa gente tem que estudar, essa gente tem que trabalhar, e essa gente tem que ser tratada com respeito. E é a educação que vai dar qualidade na formação deles, é a educação que vai dar qualidade no salário deles, é a educação que vai dar perspectiva de vida, de futuro para essa gente. E nós, Alckmin, temos esse compromisso. Eu confesso a vocês que estou com muito mais disposição do que estava em 2002, quando ganhei as eleições. Quando eu ganhei as eleições, em 2002... eu tive muitas noites de medo. Eu tive muitos dias de angústia, porque a gente não sabia muito se ia dar certo. É importante vocês lembrarem que no mês de dezembro de 2003, eu ainda não tinha presidente do Banco Central. É importante vocês lembrarem que faltava quase que 10 dias para me tomar posse, eu ainda não tinha o comandante das Forças Armadas. Eu não tinha comandante do Exército, não tinha comandante da Marinha, não tinha da Aeronáutica, porque eu nunca tinha conversado nem com um sargento. A única coisa que eu conhecia das Forças Armadas era quando a gente corria da polícia nas greves do ABC ou nas ocupações que os sem-teto faziam na nossa região. Eu não esqueço nunca que eu liguei para o Aloysio Mercadante e falei: Aloysio, eu quero conversar com o teu pai. Porque não sei se você sabe, o Aloysio Mercadante é filho do general, que foi um general muito linha dura das Forças Armadas Brasileiras. E eu, então, fui conversar com o pai do Aloysio Mercadante e ele me deu um conselho. E esse conselho foi levado a sério. E eu nunca tive nenhum problema com nenhum comandante que eu escolhi. E nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas têm suas funções estabelecidas na Constituição. As Forças Armadas nunca perguntam para quem e por que da decisão de um presidente da República. Eles cumprem. O que nós precisamos é estabelecer uma relação de respeito. É uma relação de que cada um cumpra com a sua função. E não ter um presidente que trata as Forças Armadas como se fosse um objeto na mão dele. Ele que não foi um bom soldado, ele que foi expulso do Exército, ainda quando tenente. Então a gente precisa recuperar a normalidade desse país. Esse país tem regras que estão estabelecidas na nossa Constituição. A Suprema Corte tem uma função, as Forças Armadas têm outra função, o Legislativo tem outra função, o Poder Executivo tem uma função, cada um cumpra com a sua função, que a democracia irá prevalecer e esse país vai voltar a crescer. E eu posso dizer para vocês uma coisa: eu estou mais velho, mas estou muito melhor, com muito mais força e com muito mais coragem de fazer esse país acontecer. A experiência do Alckmin e a minha experiência vai significar a mais importante revolução pacífica nesse país. Primeiro, porque nós conhecemos tudo por dentro e por fora. Segundo, porque nós já sabemos como é que funciona o emaranhado da burocracia. Terceiro, porque nós vamos conversar seriamente e espero que a gente consiga eleger muitas deputadas e muitos deputados para que a gente possa jogar fora um orçamento secreto. Porque um orçamento não pode ser secreto, o povo tem que saber o orçamento e não tem que ter emenda de relator. A última emenda de relator tinha sido caído naquela dos 7 anões, quando houve a CPI contra o orçamento. Então é o seguinte: o executivo ele tem que executar o orçamento, não é o presidente da Câmara, não é o relator. Ou seja, se vocês imaginarem que o Brasil tem um presidente que nunca se reuniu com um dirigente sindical,
Um presidente que nunca se reuniu com nenhum movimento social. Um presidente que nunca recebeu um reitor, seja das universidades ou seja das escolas técnicas. Um presidente que nunca recebeu nenhum movimento social. E o que ele fez foi ofender os indígenas, ofender os quilombolas, dizendo que quilombola era tratado porque era pesado em arroba. Ou seja, para que o Brasil precisa disso? Um país generoso como o Brasil, um país que não tem contencioso internacional, um país que todo mundo gostava. Eu sou prova e testemunho, eu fui presidente. A gente, tinha uma relação de amizade extraordinária, seja com os Estados Unidos de Bush ou de Obama, seja com a Rússia de Putin ou de Xi Jinping, seja com a China, seja com a Rússia, de Putin ou de qualquer outra pessoa. A gente era respeitado pela União Europeia, a gente era respeitado na América Latina. Ou seja, hoje esse país não tem relação com ninguém. Esse país não é tratado bem por ninguém porque não merece. O presidente trata de ofender todo mundo a todo dia. Todo dia ele ofende a Suprema Corte, todo dia ele ofende a Justiça Eleitoral, todo dia ele ofende aqueles que não gostam, dele, aqueles que não compactuam com ele. Então o Alckmin e eu temos uma tarefa. Eu tenho consciência de que é possível consertar esse país. E todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. A gente sempre tem muito cuidado com o nosso discurso, porque nós temos que agradar todo mundo. A Avenida Paulista fica preocupado com o nosso discurso. A Brigadeiro Faria Lima, lá em São Paulo, fica preocupado com o nosso discurso. É banqueiro preocupado, é empresário preocupado, é não sei quem preocupado. E as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber, porque nós já governamos esse país, já governamos São Paulo. A gente não vai tratar ninguém com indiferença. Mas todo mundo tem que saber. No PSB, no PT, eu e o Alckmin, no PCdoB, em qualquer lugar. Nós temos uma preferência em cuidar do povo pobre desse país, que ele precisa comer, estudar, trabalhar. Esse país não pode continuar sendo um país, da mortalidade infantil. Esse país não pode continuar sendo um país do analfabetismo. Esse país não tem justificativa ter 33 milhões de pessoas passando fome no país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. O maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas comendo carcaça de frango ou pegando osso em açougue. Qual é a explicação? Que num país como esse, uma criança vai dormir sem tomar um copo de leite? O que está faltando, na verdade, companheiro Siqueira, é que nós temos que readquirir a capacidade de nos indignarmos. Foi para falar de indignação que eu fui a Roma conversar com o Papa Francisco, porque eu queria fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Foi para falar em indignação que eu viajei para falar com o Conselho Mundial de Igreja em Genebra. Porque nós precisamos criar uma indignação na sociedade. Não é normal as pessoas passarem fome. Não é normal criança morrer de desnutrição. Não é normal ter 900 milhões de seres humanos passando fome no mundo e os ricos gastando bilhões e bilhões tentando voar para o espaço para procurar um lugar melhor do que a Terra. Não é normal. Então é preciso que a gente, que acredita no humanismo, que não queremos ser algoritmo, que queremos ser pessoas com paixão, pessoas com respeito, com sentimento, é preciso que a gente comece a falar as coisas que as pessoas não falam. Eu não sei como é que vocês se sentem quando vocês passam numa avenida qualquer na cidade de vocês e vê crianças na rua pedindo esmola, vê pessoas dormindo embaixo de uma barraca, vê pessoas dormindo embaixo do encerado, sem nenhum olhar do poder público. É só passar embaixo do viaduto em São Paulo. E esses pobres cuidam mais dos cachorros deles do que o Estado cuida dos seres humanos brasileiros. É uma coisa absurda. Então eu quero que vocês saibam. Eu sou um homem, hoje, muito mais cauteloso. Eu saí daquela Polícia Federal sem ódio. Pelo contrário, saí apaixonado e casei dia 18 de maio
sabe, no mês passado. Eu não quero governar com ódio, porque não é possível governar. O ódio não faz bem ao ser humano. O ódio, ele dá azia. Quando você acorda com ódio, você acorda azedo. Se espremer você, pior do que limão. E esse país precisa de alegria. Esse país precisa de amor. Esse país precisa de compreensão. Esse país precisa de fraternidade. Esse país precisa de muito carinho. No nosso governo, a gente distribuía, Randolfo, 16 milhões de livros didáticos para o ensino técnico do país. Nunca mais se distribuiu um livro técnico. Hoje se incentiva a comprar armas. Porque já que não tem emprego, já que estão destruindo a ciência e tecnologia, já que estão tirando o dinheiro da universidade, já que estão do dinheiro das escolas técnicas, vão facilitar a compra de arma. É esse país que nós queremos? Não. Um socialista não quer. Um ser humano humanista não deseja esse país. E nós precisamos fazer uma campanha sem ódio. Nós não precisamos aceitar nenhuma provocação. Ninguém tem que brigar com ninguém na rua. Ninguém tem que brigar com ninguém em restaurante. Não vamos aceitar nenhuma provocação. Nós vamos ganhar tendo coragem. Tem gente que acha que eu não devo fazer comício, tem que fazer em lugar fechado. Daqui para frente é tudo em lugar aberto. Nós temos que ir para a rua para mostrar que o povo brasileiro quer democracia de verdade. Nós não podemos ceder a esse fanfarrão que não teve coragem de soltar uma lágrima pelas 130 pessoas que morreram nas enchentes de Pernambuco, que não teve coragem de soltar uma lágrima pelas centenas de pessoas que morreram em Petrópolis, que não teve coragem de soltar uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do Covid, não visitou um órfão, não visitou uma pessoa que ficou sola porque morreu toda a família. Ou seja, que espécie de governante nós precisamos? Que espécie de gente a gente vai querer que cuide? Porque não é governar. Eu e o Alckmin não vamos governar, nós vamos cuidar. É cuidar das pessoas, cuidar das mulheres, cuidar dos homens, cuidar das crianças, cuidar de gente. Levar em consideração que esse país precisa voltar a ser um país, sabe, em que prevaleça o amor e não o ódio. É com essa disposição que eu estou voltando, Siqueira. E é com muito orgulho que eu recebo o referendo do PSB para, junto com o Alckmin, cumprir essa tarefa. Não faltará Lula e Chuchu, sabe, para ninguém nesse país. Nós vamos ter aí muita gente aprendendo a cozinhar Lula com Chuchu, sabe, e nós vamos matar a fome desse país. As pessoas têm que saber que esse país vai melhorar. Tem uma crise econômica, eu sei, é difícil. O Brasil está pior do que nós pegamos em 2003. O desemprego está pior. A massa salarial está menor. Faz tempo que não aumenta o salário mínimo. Está tudo pior. Está tudo pior. Qual é a vantagem? É que eu e o Alckmin estamos melhores. Está tudo pior. Mas a gente está melhor. E é por isso que a gente vai poder provar que nós vamos, junto com vocês, consertar esse país. Voltará a acontecer nesse país as conferências nacionais, conferência para definir todas as políticas públicas. A cultura, Jandira, vai voltar e vai voltar com força. Além de recuperar o Ministério da Cultura, a gente vai ter comitê cultural em cada capital deste país para que a gente possa nacionalizar essa questão da cultura. Não se espantem, mas nós vamos criar um Ministério dos Povos Indígenas e que seja um índio ministro e não um branco. Nós vamos ter que criar. A FUNAI não precisa ser dirigida por um advogado branco, pode ser dirigida por um advogado indígena. Ou seja, nós vamos ter que recuperar a cidadania desse país. E eu queria dizer, todas as pessoas com capacidade, todas, tem muito ex-político, tem muita gente nova, tem muita gente, o Randolfo fala bem pra caramba, se preparem, porque vai ter tarefa para todo mundo nesse país. A obra de recuperar esse país não será nem do Alckmin nem minha. Nós seremos apenas o síndico
de um prédio que tem 215 milhões de moradores e que nas Assembleias Gerais vocês vão ter que dizer como é que a gente vai administrar esse grande prédio chamado Brasil. PSB, parabéns. Parabéns, Siqueira, parabéns, companheiro da direção nacional do PSB. E eu queria terminar dizendo para vocês, a gente não ganha eleições dentro de casa. Daqui para frente, quem quiser ganhar a eleição tem que sair para a rua. Compre um sapato com sola de borracha e visite cada rua, de casa em casa, batendo palma, conversando com as pessoas e mostrando por que vocês querem ser candidatos. É essa bancada que vai ajudar a gente fazer a mais importante revolução pacífica nesse país. Um abraço e parabéns, PSB. E até a nossa vitória, se Deus quiser. Bom, agradecemos a presença de todos na Convenção Nacional do PSB 40. Está encerrada esta cerimônia. Tenham todos um ótimo final de tarde.